Alois Irumaier. Algumas visões proféticas do místico católico alemão. Alois Irumaier nasceu em Scharon, perto de Segsdorf, na Alta Baviera, a 8 de junho de 1894. Filho de um agricultor, foi um soldado na Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1916. Em 1920, casou com Maria Cieslinger e criou com ela 4 filhos, um dos quais foi um filho adotivo. Em 1928, começou a trabalhar como construtor de poços e tornou-se conhecido pelas suas habilidades com radiestesia. Disse desde a época em que ele era um rapaz que podia sentir quando a água estava presente, mas o dom tornou-se mais forte quando ele se tornou mais velho e pôde sempre encontrar fontes de águas subterrâneas. Ele também teve as suas primeiras visões proféticas durante este ano, após ter passado 4 dias sem comer, estando preso em uma trincheira. Segundo um repórter do jornal Merkur na Alemanha chamado Herbert Frank, isto aconteceu depois de ele ter visto Nossa Senhora. Irumaier disse a Frank que isto ocorreu quando, durante a colheita de 1928, ele ajudou a instalar um sistema eletrônico para um agricultor austríaco em Cucho. Na hora do almoço, ele entrou na sala de estar e viu na parede uma imagem da Virgem rodeada por 12 santos. Possivelmente referia-se aos apóstolos. O quadro cativou a sua atenção. Ficou subitamente atordoado ao ver Nossa Senhora sair da moldura, crescer a dimensão da vida, olhar para ele por um momento, depois sorrir para ele antes de voltar ao quadro. Irumaier disse que ele estava rígido como um bloco de madeira devido ao choque. Disse que desde então podia ver tudo, desde pessoas que estavam mortas e vestidas com túnicas sujas, por exemplo, uma indicação dos pecados em que tinham morrido, ou do estado das suas almas. Também Nosso Senhor na cruz mostrou todas as coisas sagradas sem que ele as quisesse ver. Irumaier assustou então a Frank, quando foi capaz de lhe descrever em detalhes toda a sua vida. Irumaier perfurou-me o olhar, inclinou-se para trás, franziu o sobrolho, quase fechou os olhos, olhou para sua frente e começou: "Vejo", e depois houve descrições do meu percurso de vida, experiências individuais, traços de caráter, detalhes sobre pessoas próximas de mim. Um tiro quente na minha cabeça, o meu coração parou de bater. Pensei que estava a perder o chão debaixo dos meus pés. E ele falou como se eu fosse desembrulhar os meus próprios segredos. Outubro de 1949. Quando lhe perguntaram como via as suas visões, Irumaier respondeu: "Em imagens no ar, quando me concentro. Corre à minha frente uma espécie de tira de filme que me mostra o que eu quero do passado, presente ou futuro, principalmente de manhã, mas também durante o dia. Por vezes, sem eu fazer nada, aparece o nevoeiro, ou mesmo à frente dos meus olhos. Como ainda hoje, é um mistério para mim." As suas capacidades visionárias começaram a chamar a atenção, e a partir de 1939, Alois Irumaier foi cada vez mais visitado por pessoas que procuravam conselhos e informações. Ele construiu uma pequena cabana para este fim, porque muitas pessoas vinham à sua propriedade nos fins de semana. Ofereceu os seus serviços gratuitamente e foi completamente voluntário. Disse que foi capaz de prever o impacto das bombas e dos ataques aéreos e salvou muitas vidas. Ele também ajudou as pessoas a encontrar familiares desaparecidos após a Segunda Guerra Mundial. As pessoas mostravam-lhe fotografias dos seus entes queridos para descobrir se eles estavam vivos. Se a sua visão visionária lhe mostrava a pessoa numa sombra, ele sabia que eles estavam mortos. Ele respondia sem erros a pessoas que se seus filhos regressariam ou morreram nos campos de batalha na Guerra Mundial. Ele via os mortos a toda hora e dizia às pessoas para rezarem pelos mortos. As suas capacidades invulgares tornaram-no bastante famoso e mais tarde ele ajudou na investigação de vários crimes. Contudo, como tantas vezes acontece, a fama vem com uma etiqueta de preço. Irumaier fez alguns inimigos, e mais tarde foi ridicularizado e acusado de ser um mago. As coisas mudaram depois de ele aparecer em tribunal, e as acusações foram retiradas. Irumaier conseguiu provar que não era um charlatão.
Ele disse ao juiz exatamente que roupa a mulher do juiz estava a usar nesse dia e o que ela estava a fazer. Apesar de nunca ter visto, provou ser completamente correto, e o juiz libertou. Foi também chamado para ajudar a resolver casos criminais. Há um incidente documentado de um julgamento em Trollstem em 1950, no qual Irumayer tinha pedido que o corpo de um morto que se acreditava ter morrido de causas naturais fosse exumado. Irumayer previu que iriam descobrir que o falecido tinha sido envenenado, pois ele viu comprimidos nas intenções do morto, e que uma mulher de cabelos negros era o assassino. O corpo foi exumado e descobriu-se que ele tinha sido morto com arsênico, e que a amante do homem tinha de fato estado envolvida no seu assassinato. Num outro caso de homicídio, o corpo tinha desaparecido. Irumayer pôde ver onde o corpo estava enterrado, e também declarou que o homem teria uma placa de prata no seu estômago. Foi exatamente como ele o tinha descrito. Disse que o general Clay, chefe da zona de ocupação americana na Alemanha, pediu conselho a Irumayer, e até o chanceler Konrad Adenauer cedeu. O futuro apareceu a Irumayer como num filme, com apenas números a aparecer velados, codificados ou incompletos. Ele previu a sua própria morte. Irumayer morreu de cancro do fígado em Freilassing, a 26 de julho de 1959. Pouco antes da sua morte em 1959, foi-lhe perguntado se as suas visões ainda eram válidas. Ele respondeu: "Hoje vejo os acontecimentos ainda mais claramente porque estão mais próximos." Suas últimas palavras foram: "Estou contente por poder ir agora, porque não terei de experimentar o que vejo." Sobre a Terceira Guerra Mundial, disse que ela começaria logo depois do assassinato de um líder em qualquer lugar perto dos árabes. Quanto à guerra, ele dizia: "Vejo 3 noves, mas não sei o que significam. Eis a profecia. Uma nova guerra no Oriente Médio começa de repente. Grandes forças navais são posicionadas de uma forma hostil no Mediterrâneo. A situação é tensa. O terceiro assassinato acontece. Então a guerra começa. Imediatamente a vingança chega ao longo das grandes águas. O dragão amarelo invade o Alasca e o Canadá ao mesmo tempo. Pombos brancos voam, e em seguida chove um pó amarelo sobre uma linha. Quando a cidade dourada, Praga, for destruída, começa. Como uma linha amarela, ela vai até a cidade na Bahia. Quando cai, tudo estará morto, nenhuma árvore, nenhum mato, nenhum rebanho, nenhuma grama, tudo se torna seco e preto. As casas continuam a existir. Eu não sei o que é isto, portanto não sei dizer. É uma longa linha. Aquilo que estiver sobre esta linha, tudo morre. Os aviões deixam cair um pó amarelo entre o Mar Negro e o Mar do Norte. Em seguida, uma faixa mortal é criada, direto do Mar Negro para o Mar do Norte, tão larga como metade da Baviera. Nesta zona, a grama não pode mais crescer. Os humanos viverão sozinhos. O ataque russo é ininterrupto. Aqui os pilotos lançam também suas caixas pretas. Elas não explodem, mas antes de tocar o solo, espalham uma fumaça ou poeira amarela esverdeada. Por um ano, nenhum organismo poderá entrar nesta área. Caso contrário, estará exposto ao elevado perigo mortal. Estas caixas são satânicas. Quando explodem, um pó ou fumaça amarela esverdeada levanta. Tudo que entra em contato com isto morre, seja humano, animal ou vegetal. Os humanos se tornam bem pretos e a carne cai de seus ossos, de tão forte que é o veneno. Um único avião que vem do leste lança alguma coisa no mar. Então, as águas se levantam tão altas como uma torre e caem. Tudo é inundado. Há um terremoto. O sul da Inglaterra é engolido pelas águas. 3 grandes cidades serão arruinadas. Uma será destruída pelas águas. A segunda é localizada em um ponto tão elevado no mar que você pode ver somente a torre da igreja, e a terceira afundando. Uma parte da Inglaterra desaparece quando a coisa que o piloto deixa cair cai no mar. Em seguida, as águas levantam, crescendo tão alto como uma torre e caem. O que é isso? Eu não sei. As cidades costeiras estão fortemente ameaçadas pelas águas. O mar está muito agitado.
As ondas são tão grandes como uma casa, ela borbulha, como estivesse fervendo no fundo. Ilhas desaparecem e o clima muda. Uma parte da ilha orgulhosa afunda quando a coisa cai no mar, que o piloto deixa cair. Sobre a destruição de Paris, a cidade com a Torre de Ferro, Paris, se torna a vítima do próprio povo. Espécie de guerra civil, eles colocam fogo em tudo. A revolução é violenta. As ilhas costeiras são invadidas pelas águas, porque as águas estarão muito violentas. Vejo grandes buracos no mar, que fecham quando as enormes ondas voltam. A cidade bonita no Mar Azul quase afunda completamente no mar, na sujeira e na areia, que são ejetadas pelo mar. Vejo 3 cidades afundando no sul, no norte e no oeste. A cidade grande com a alta torre de ferro é colocada em fogo. Mas são os próprios habitantes da cidade que fizeram isso, não aqueles que vieram do Oriente. E a cidade é arrasada, isto eu estou vendo bem claramente. E na Itália, a situação está agitada também. Eles matam muitas pessoas e o Papa foge. Muitos religiosos serão mortos. Muitas igrejas são destruídas. Depois da vitória, o imperador é coroado pelo Papa que fugiu. As leis que trazem morte às crianças são inválidas após a limpeza. Haverá paz, um bom tempo. O Papa, que teve que fugir pelas águas por um longo período, volta. Quando as flores florescerem nas campinas, ele voltará e lamentará seus irmãos assassinados. Na Rússia começa uma revolução e uma guerra civil. Os corpos são tantos que não é possível removê-los mais das estradas. A cruz vem para honrar novamente. Os russos acreditam em Deus novamente. Os maiores, dentre os líderes do partido, se suicidam e no sangue, os grandes culpados são lavados. Vejo uma massa vermelha, misturada com rostos amarelos, é um conflito geral e uma horrível mortandade. Então, eles cantam o canto da Páscoa e queimam velas em frente a imagens sacras. Pela oração da cristandade, a besta do inferno morre. Além disso, os jovens acreditam novamente na intercessão da Mãe de Deus. Há ainda a seguinte profecia, sobre o que seriam os 3 dias de trevas, passagem profetizada por vários outros profetas, que pode ser referente a um momento durante a Terceira Guerra Mundial ou a uma época próxima do Anticristo. Haverá escuridão um dia durante a guerra. Então cairá granizo com raios e trovões e um terremoto sacudirá a terra. Então não saiam de casa. Não haverá mais luz, a não ser as de vela. A corrente elétrica será interrompida. Quem respirar com força a poeira, ficará com cãibras e morrerá. Não abram a janela, pendurem nela papel preto. Toda a água exposta ficará envenenada, e todo alimento exposto que não for enlatado. Também todo o alimento em vidro ou em copos, eles serão afetados porque o vidro não os protegerá. Lá fora haverá a morte pelo pó, muitas pessoas morrerão. Após 72 horas, tudo passará. Mas, digo mais uma vez, não saiam, não olhem para fora pela janela, deixem que ardam as velas consagradas ou as de cera, e rezem. À noite morrerão mais pessoas do que nas 2 guerras mundiais.